Passado o turbilhão do Grenal, as demissões do departamento de futebol e a permanência do Mano Menezes, o Internacional agora foca na Libertadores e na continuidade da competição nacional, a recuperação na tabela do Campeonato Brasileiro e lá na frente, sim, lá na frente, na próxima semana, a possibilidade de manutenção na Copa do Brasil. Como vai ser o futuro do Inter? Qual a estrutura do futebol? O que pensa o presidente Alessandro Barcelos e, por que não, o grande líder do departamento de futebol colorado, Mano Menezes. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Um pouco mais tranquilos ou um pouco mais calmos com a situação do Inter? Bom, acho que a gente tem algumas coisinhas para falar e podemos até debater umas possibilidades ainda de atenção, tá? Porque é o seguinte, o Internacional encerra a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro a 1 ponto do Z4. Com 7 pontos na competição, o Internacional nesse momento é o 15º colocado e o Vasco, que é o 17º, o primeiro na zona da degola, tem 6. Tá? E a gente tem muita coisa para falar, principalmente sobre o futuro do Inter, agora nas 3 competições, ou nessa semana, que parece até redundância, né? Porque a gente fala sempre aqui nos conteúdos. Mais uma semana decisiva para o nosso Colorado. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação, também compartilha para o maior número de colorados esse conteúdo e deixa teu like, cara, que ajuda pra caramba o meu trabalho, chega em mais pessoas, né? O meu trabalho, se tu deixar o teu like, não te custa nada, beleza? Lembrando que a KTO tá te esperando lá. KTO é minha parceira aqui, entra lá, kto.com, faz teu cadastro, usa o cupom ERNET e ganha 20% de free bet, pra tu pegar e apostar também lá, dar uma brincada na KTO e botar uns pila no bolso, beleza? Vamos lá, vamos falar o seguinte, ó, deixa eu só falar umas questões do futuro do vestiário do Inter, tá? Principalmente depois dessas demissões, tá? Do Sandro Orlandelli e do William Thomas. Eu tenho certeza que tu não chegou de paraquedas aqui, né? E tu sabe que eles foram demitidos. Se não, tá aqui em cima, tá? Desde ontem à noite lá, eu gravei um vídeo também falando sobre um pouquinho dos bastidores da entrevista coletiva do técnico, do presidente Alessandro Barcelos, melhor dizendo, garantindo o técnico Mano Menezes e demitindo, né, esses 2 profissionais aí do departamento de futebol. Primeiro de tudo, gente, o presidente que já estava presente no vestiário, ele vai estar ainda mais. Ele basicamente é o vice-presidente de futebol junto com, vamos dizer, a governança do clube, tá? O Felipe Becker tá ali porque é um cargo político, é um cargo que precisa ter, é um cargo estatutário, mas quem manda na parada mesmo é o presidente Alessandro Barcelos. Ele vai estar ainda mais presente, ainda mais forte, ainda mais incisivo nas cobranças ao Mano Menezes, na conversa com o Mano Menezes, nas cobranças de vestiário, nos rumos que as coisas vão tomar dentro do que é a razão de ser do clube, né? A pasta do futebol, tá? Não há perspectiva de contratação de outro coordenador e muito menos de executivo. Quem vai assumir essa parada seria o Dave Bandeira, que é o gerente de mercado. Vai estar ali mais presente também numa forma de executivo, principalmente pela janela agora do meio do ano, né? Vale lembrar, talvez a melhor janela do Internacional na gestão do Alessandro Barcelos foi feita sem o executivo, né? Sem executivo, sem vice de futebol e tudo mais. Porque, inclusive, naquela ocasião saiu o Papaléu, lembro, saiu o Paulo Brax, e quem ficou coordenando isso foi o gerente de mercado, o Dave Bandeira. O Dave Bandeira, que está no Internacional desde lá 2015, 2016, como gerente de mercado. Tem muito serviço prestado, tem muito tempo, né? Como coordenador, né, como gerente de mercado e tal, o cara das contratações, o cara das análises, das prospecções. Então, daqui a pouco eu não vou te dizer que se por um acaso tivesse mais cabeças, a próxima seria a dele a rodar, tá? Tem assim, ó, o Mano ficou porque o Mano tem uma moral muito grande com as lideranças do grupo. Até falei sobre isso ontem no conteúdo do finalzinho da tarde, ali finalzinho da noite, vamos dizer início da noite, tá? E aí o William Thomas queria demitir o Mano.
Coincidentemente, o William Thomas acaba demitido, junto com o Sandro Landelli, né? Então a gente começa a entender o caráter também do Mano Menezes dentro da gestão da coisa. Porque a partir do momento que o Mano Menezes ele ganha essa moral do presidente em todos os processos, em todos, inclusive no sentido até de recuperação do futebol. Mostra que ele tem um tamanho acima do treinador, né? Ele talvez seja quase um manager do vestiário. E aí o Mano não ficou só garantido, tá? Agora, nessa passagem, vamos dizer assim, meio desastrosa, né, para o Internacional. O que se diz é que o Mano vai com o presidente até dezembro. Então já se preparem para, se por um acaso haver continuidade na sequência de derrotas ou continuidade nos maus resultados, não tentem pensar que vai ter questão com o Mano Menezes, ainda que eu acho que o futebol não só é dinâmico, mas também acontece em cima não só dos resultados, mas em cima de outras questões de bastidor, principalmente ligação entre clube e torcida, né? E aí tem uma outra questão, tá? O vestiário não queria a demissão do Mano Menezes. As principais lideranças, inclusive, falaram, não, tem que ficar, o cara tem estofo, o cara pode reverter, o cara é um baita treinador. Teoricamente, o que se fala é que ele, claro que tem problemas com, de repente, algum ponto de divergência de pensamento, alguma questão até mesmo sobre treinamentos, sobre até mesmo questões físicas, agora foi apontada a questão da preparação e tal, mas ele, com o estofo que ele tem, segura as lideranças, né? As lideranças, por exemplo, até teriam comentado com a presidência, né? Com a gestão do futebol, que, mas aí vai trazer quem? Vamos ter que trazer um cara maior que ele. Um Jorge Jesus, por exemplo, um Tite, um Gadiardo, né? Não dá para trazer um qualquer, principalmente pelo fato do estofo que o Mano Menezes tem, cara de seleção brasileira, cara campeão e com currículo, tá? Daí é o seguinte, tá? Agora nós temos um problema. Porque a sequência, ela obviamente vai ser dura e decisiva. Por quê? Agora, quinta-feira, quando a gente jogar contra o Metropolitanos, já vai ter havido o jogo entre Nacional e Independente Medellín. O melhor para o Inter seria que o Nacional ganhasse. Porque se o Medellín ganha, passa o Internacional cai para terceiro do grupo e obriga a vitória na Venezuela. A vitória, ela é obrigatória, eu sei, gente. Tá? Só que eu tô falando no sentido assim de pontos, classificação e tudo mais. Se o Nacional vence o Independente Medellín e o Inter vence o Metropolitanos, basicamente encaminham uma classificação internacional e até o Nacional, né? Porque depois aí o Inter joga contra o Nacional e aí o Inter define contra o Independente Medellín em casa. Então é aquele jogo não só de 6 pontos, mas é aquele jogo para confirmar a vaga nas oitavas. Até aí, beleza, a gente precisa esperar para ver esse jogo aí que eu tô falando, né, da questão do jogo do paralelo dentro do grupo do Inter, tá? Isso da Libertadores. No domingo, Bahia. E o Inter prepara, inclusive, promoções, o Inter prepara algumas questões para envolver o torcedor de novo. Ainda que o torcedor seja machucado pelo Grenal, pela série de derrotas, pelos jogos que a gente acaba tomando gol e às vezes alguns gols bobos, né? O Inter sabe tudo isso, mas o Inter vai tentar remobilizar a torcida mais uma vez. Particularmente, o que se fala também nos bastidores é o seguinte: tem que ganhar esse jogo não só pela questão da tabela, mas pela questão da possibilidade de brigas, possibilidade de protestos, possibilidade de quebra-quebra e tudo mais. Não seria bom, né, obviamente, um protesto de torcida, quebra-quebras, confronto com polícia e essas coisas todas, principalmente nesse problema aí do Z4 que eu falei no início aí do nosso conteúdo. Temos problemas, porque o Maurício vai ter tá com uma questão no ombro, né? Saiu com tipóia, então, inclusive, do Grenal, e a tendência é que não esteja disponível por um bom tempo. E aí a gente não tem o Maurício, provavelmente o time vai ter que mudar, né? Vai ter que jogar um Pedro Henrique daqui a pouco, ou o Mano Menezes vai ter que achar uma alternativa dentro do que ele tem disponível. Ainda tem, obviamente, o treino, não só a questão de treino para Libertadores, né?
Mas é bem provável que o treino da Libertadores também seja um treino definitivo para domingo, porque não vai ter muito tempo, né, gente? Tu joga na quinta-feira, depois tu volta lá da Venezuela e já tem que recuperar para no sábado concentrar de novo para jogar no domingo. Basicamente isso. E aí, se tu for olhar, tu continua com o problema. Porque depois na segunda-feira tu também tem que dar uma recuperada para terça-feira concentrar e jogar na quarta contra o América. E contra o América a gente está ainda pior, porque aí tem o Alan Patrick fora, o Bustos fora e o Maurício. Se confirmar nessa questão mesmo dele ter que ficar de molho por conta do ombro, tá? Fica complicado. Então, vale lembrar, né? A gente tem que reverter um 2-0 pro América Mineiro. Então, essa semana, não, por isso que eu falo, né, que é uma semana de não só remobilização do clube com a torcida e do clube com os campeonatos em que estão. Né? Se for olhar, é um degrau de remobilizações e, obviamente, cara, a gente tem que ficar muito ligado, muito com até um pensamento positivo, né, para se, vamos dizer, erguer novamente, né, dentro dessa temporada que era promissora e que o Internacional acabou se colocando nessa crise sem fim. Beleza? Mais uma vez, se tu chegou até aqui, eu vou te agradecer demais, cara. Obrigado por todo mundo que tá aqui. A gente tá com quase 27 mil inscritos e eu fico feliz pra caramba pela moral que todo mundo me dá aqui, pela moral que todo mundo conversa comigo e tal, e a gente vai construindo isso aqui junto. Beleza? Um forte abraço. Tchau!